depois de 3 curtas, nós finalmente temos falas. E não é à toa. Nos curtas até então, é difícil ver a necessidade de qualquer fala para os personagens, assim como ocorrerá nos demais também, fora uma exceção. Presence, ou presença, faz bom uso de língua já no título. A tela mostra o título em katakana, presença, em vermelho com partes em branco. Claro, eu tentei achar outras leituras retirando essas partes, sem sucesso. Porém, tem também esta pequena linha. Por que ela não segue a palavra toda? Pode ser só uma divisão, mas eu achei outra coisa. Zensu é um adjetivo para completo, cujos kanjis contêm a ideia de completude e número, força, destino ou leis. Este adjetivo também é usado com o significado de diploide, uma forma de vida que trabalha com pares de cromossomos, como humanos. Purê, sem batatas, pode ser lido como pré, então este título em katakana pode ser lido como pré-completo ou pré-diploide, o que vai fazer mais sentido depois de analisar o curta. Nós começamos com uma cena de pessoas passando pela rua quando... Ok... Eu tenho que assumir que esta cena é para definir que as pessoas aqui não são necessariamente pessoas. Talvez hajam pessoas aqui e elas sejam indistinguíveis de robôs, ou talvez sejam todos robôs. Well, now an android. O androide parece ser um homem de meia idade e fuma, então nenhum hábito poderia excluir pessoas de serem androides. O próprio protagonista só é sugerido como sendo humano por uma fala que tem... Por se reproduzir e envelhecer, sua cara sendo dominada por suas sobrancelhas de cortina assombrada, o que meio que faz sentido. Eles se declaram feminista, mas o termo é usado do mesmo jeito que herbívoro vem sendo usado para descrever homens. A ideia, bastante atrasada mesmo para 1987, é que homens são naturalmente dominadores, isto é... carnívoros, e que homens que não se comportam assim, chamados de herbívoros, acabam tendo pouco sucesso e não cumprindo suas obrigações, sejam estas biológicas, sociológicas, etc. Basicamente, ele tem uma casinha de um cômodo no campo onde cria brinquedos em segredo, em especial uma Cyber Cyndi Lauper, que ele associa a ter se imaginado casando com uma mulher mais feminina. Até aí tudo bem, mas aí ela vai e estraga tudo, questionando qual o seu propósito e dizendo que quer namorá-lo, o que o assusta e... Então o vemos mais velho, vendo sua androide se despedaçar e tendo de voltar à sua casinha para ter certeza que ela ainda está lá. E então idoso, sendo visto por sua mulher, que só agora ganha um rosto, aliás, com sua androide para então sumir. O último brinquedo a estar em suas mãos começando a voar. Eu vou ignorar o que ele estaria fazendo num quarto isolado com Cyber Cyndi. A partir de agora... Porque a questão do filme é realmente interessante. Por um lado, o curta faz bom uso de cenário, criando algo atemporal ainda que integrado à existência de androides. O espectador pode facilmente perceber que a sua presença é completamente integrada, não criando conflitos, ao menos nenhum conflito externo. A casa no campo como parte-chave do cenário é uma ideia genial. É uma ótima representação de uma filosofia romântica que valoriza costumes antigos, a vida no campo e a emoção intensa. Isso obviamente contribui bastante para o tom. Ao mesmo tempo, a casa pode ser vista como um paralelo da casa de João e Maria, em algum lugar no meio do bosque, onde ele poderia fazer o que quiser, ainda que ele queira criar em vez de comer doces, existe uma mulher que ele teme. A história pode ser vista como um homem que não crescera completamente e tem hábitos infantis, Cyber Cyndi inclusive sugerindo isso. Insira piadas sobre otakus aqui. Até encarar seu medo e eventualmente aceitá-lo como parte de si. Outra interpretação é que se trata de espiritualidade, aquela máquina criada pelos desejos íntimos do protagonista, a que sabemos ser uma máquina, teria voltado no final por ter um espírito de verdade, em uma vida na qual ele está cercado de morte, leia-se partes de robôs por todo lado, criando uma noção bastante tola de que tudo acaba bem na pós-vida. Por outro lado, estas leituras requerem que se ignore questões básicas. Se a ideia é que aquele robô teria
seria um espírito, o protagonista é um assassino, mesmo que acidental, e não tem nenhum momento de redenção. Isto, claro, além de ser implicado que toda a vida dele foi inútil, com a possível exceção de ter sido pai e avô. Se a ideia é que Cyber Cindy é uma parte de si que ele nega, talvez sua destruição tenha a ver com o conflito interno do personagem, mas por que ela voltaria se ela se destrói na mente dele? Se ela não se destrói, mais uma vez, isto implica que a vida dele foi infeliz ou até mesmo uma mentira, apesar de ele parecer contente. Infelizmente, o Kulta perde muito por ser misógino. Além de a esposa só ter rosto quando se preocupa com o marido, a segunda parte disso talvez sendo acidental, mas ela não tendo rosto no começo sendo pouco questionável, na minha opinião. O protagonista sendo passivo enquanto criando brinquedos e subitamente destruindo aquele que é mais que uma estátua que se move é bastante problemático. Primeiro, porque implica a tola ideia de que aceitar que uma parceira tenha uma carreira implica em ter pouco sucesso, ser infeliz ou assumir mulheres como superiores a homens. Exatamente o motivo pelo qual eu não me considero mais um feminista. E segundo, isto também implica que este homem, com sua pilha miserável de segredos, é um covarde imbecil. Se a implicação fosse que ele é infeliz sem alguém mais feminino, ele poderia viver um romance com a robô. Se a implicação fosse que ele tem algum instinto de dominação, ele poderia maltratar a robô em vez de sua esposa e entrar em uma questão filosófica diferente. E se a implicação fosse que ele requeria a atenção de uma mulher, a androide estaria lhe dando exatamente o que ele queria. Então, eu tenho que assumir que a implicação aqui seria que ele quer tais coisas, mas tem medo das consequências, e quando confrontado com a possibilidade de ter o que quer, ele se desespera, continuando a querer tais coisas e só as conseguindo em sua pós-vida, possivelmente na forma de 72 androides. Ainda assim, eu tenho que admitir que eu gostei do uso do cenário e das cenas na cabana. O simbolismo me foi interessante. As paredes estão repletas de personagens sobrenaturais, além de um boneco com cara de quero pegar a Cindy, uma árvore de Natal, um demônio e um disco voador, que aliás é a única coisa a sair da sala. Então isto pode ser visto como uma representação do coração das pessoas, e apenas a tecnologia afetando o mundo lá fora, a mitologia e seus desejos continuando internos. De fato, ele deixa um boneco cair quando ela confessa seu amor e encosta nele. Um boneco que tem olhos exagerados e que se movem de forma boba, como um personagem de desenho que vê uma personagem atraente, além de um parafuso em posição sugestiva. Um boneco que o demônio derruba quando ele a destrói. O demônio poderia representar a própria crueldade humana, relacionada às perguntas que o personagem faz ao robô, mas eu diria que ele representa seu medo de algo novo, já que seu medo parece ser o que o levou a atacá-la. Fim das contas, o curta parece sugerir de uma forma ou de outra a ideia de que o protagonista é incompleto por não ter uma mulher feminina, e por isso a ideia de pré-diploide poder fazer sentido. Mesmo se você quiser dar o benefício da dúvida e dizer que a mulher talvez estivesse o ignorando, por que ele continuaria incompleto mais tarde? Por que a mulher preocupada com ele, que o vê sumir, não o completaria? Infelizmente, é um curta bem feito de uma ideia ruim.